E a ração ela não é considerada um alimento ultraprocessado. Sim, lógico, ela passa por um processamento que vai dentro, né, da indústria. A gente tem todo o equilíbrio dos nutrientes, então proteínas, minerais, carboidratos, gorduras, adição de fibras. Tem os alimentos comerciais, que são os coadjuvantes, e aí eles passam por esse processamento, sim, que passa por uma indústria, como 99% hoje do que a gente consome, e não são considerados ultraprocessados. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Oi, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Pet Food Podcast, que é um canal para profissionais e amantes de cães e gatos aprenderem mais sobre o vasto mundo da nutrição para essas espécies. Já foi comentado algumas vezes sobre alguns mitos e verdades que envolvem a nutrição de cães e gatos e que muitas vezes geram entre, os responsáveis por cães e gatos, muitas dúvidas, porque são muitas informações. Hoje, se você coloca a palavra, nutrição de cães e gatos, nutrição para cães, alimentação natural, alimentação caseira, qual a melhor alimentação, vai aparecer um monte de informações na internet. Mas calma lá, eu tenho certeza que você já ouviu falar, ou já participou de alguma roda de conversa onde esses mitos, e essas dúvidas, elas surgiram aí, principalmente, quando o assunto se trata de animais de estimação que hoje não são mais, membros da família, eles são aí os nossos filhos. Então, geralmente nessas rodas, de conversas entre amigos, entre parentes, amantes aí de cães e gatos, cada um quer dar a sua opinião e, claro, cada um quer defender o seu ponto de vista. E aí, bum, vem ali a polêmica à vista. Mas calma aí que nós vamos, o nosso podcast, ele traz sempre entrevistados, profissionais da área de nutrição, altamente gabaritados e que usam a ciência para derrubar esses mitos e inverdades. E, claro, usando também da ciência para tirar as principais dúvidas, as suas dúvidas, responsável por cães e gatos, as suas dúvidas médico-veterinário. E eu sou a Kellen Oliveira, host do episódio de hoje, que abordará um pouco mais sobre as principais dúvidas e mitos na nutrição de cães e gatos. Gente, e não é pouco, Como eu comentei, se você joga lá na internet, alguma coisa relacionada sobre o assunto, vai surgir aí uma avalanche de opiniões, uma avalanche de cada um, dando a sua opinião, e muitas vezes essa opinião não é a correta. E a gente também observa, muitos profissionais colocando ali aquelas caixinhas, tire suas dúvidas, e aí o profissional ele até tenta, responder baseado na ciência, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso, ou tem paciência de ficar seguindo um ou outro profissional da área. E aí, será que a sua dúvida vai ser respondida hoje? Fique com a gente até o final e saiba mais para errar menos na nutrição dos nossos pets. E para compartilhar esse episódio comigo, eu tenho o prazer de apresentar a médica veterinária Rafaela de Souza, que há quase 10 anos trabalha em indústrias de alimentos para cães e gatos, tanto na área técnica quanto comercial, realizando treinamentos de médicos veterinários sobre nutrição de cães e gatos. Ela possui especialização em nutrição de cães e gatos e clínica médica. Ela é filiada também ao Colégio Brasileiro de Nutrição Animal, e participa frequentemente de cursos e congressos sobre nutrição e formulação de dietas. A Rafaela também já ministrou várias palestras em cursos de graduação em medicina veterinária
e em cursos técnicos de auxiliar veterinário. E atualmente ela atende como nutróloga de cães e gatos, tanto na modalidade presencial quanto online. Seja bem-vinda, Rafaela, e obrigada por aceitar estar comigo hoje em mais um episódio do Pet Food Podcast. Muito obrigada, Kelly. É um prazer pelo convite, eu que agradeço, e principalmente por desmistificar muito mito que nós temos na nutrição de cães e gatos. E eu espero hoje responder aí a maior parte, pelo menos, das dúvidas mais comuns que a gente tem. Bom, acho que a Kelly já falou bastante, né, com relação à minha formação, a minha rotina, até como eu caí na nutrição de cães e gatos, foi algo que foi acontecendo e eu fui me apaixonando, e hoje é uma missão. Principalmente difundir assunto que é relacionado à ciência para trazer o melhor da nutrição para cães e gatos. E é até engraçado que quando a gente pesquisa na internet, a gente encontra muita informação inverídica, até sendo falseada como algo científico, quando diz estudo científico sem apresentar nenhuma fonte. Então eu estou muito grata e vamos lá, né? Falar um pouquinho aí das principais dúvidas. Obrigada. E para começar, né, essa avalanche de dúvidas que o responsável tem, ou muitas vezes o médico veterinário tem, eu começo com uma pergunta bem simples e que realmente ele gera, né, incertezas dentro do meio. Ração ou alimento comercial é um alimento ultraprocessado? O que seria esse alimento ultraprocessado, Rafaela? É uma dúvida bem comum que tem surgido aí recentemente, na era que a gente fala de alimentação caseira. E é importante, em primeiro lugar, eu acredito, que é conceituar a questão dos alimentos, tá? Então, falando um pouquinho de conceito, os alimentos que a gente considera que são naturais são aqueles que vêm diretamente da natureza, sem ter passado por nenhum processo de industrialização. Então, é como se eu pegasse uma fruta, colhesse no pomar ali para consumir, tá? Tem os alimentos que são minimamente processados, então passam por alguns processos mínimos de conservação, limpeza. A gente pode falar, por exemplo, né, alguns alimentos que passam até também por processamento. Então, é um conceito que é uma linha muito tênue entre falar em um e outro. E tem aqueles que são os alimentos ultraprocessados. Então, por exemplo, a gente pega um suco de maracujá. Ali, hoje já vem até escrito, né, que tem 0,12%, por exemplo, daquela substância, porque são adicionados outros componentes para trazer sabor, cheiro, e tem tudo menos aquilo que a gente acredita que tenha. Então, é uma coisa que a gente vê um sensacionalismo até quando a gente fala de nutrição. E a ração, ela não é considerada um alimento ultraprocessado. Sim, lógico, ela passa por um processamento que vai dentro, né, da indústria. A gente tem todo o equilíbrio dos nutrientes, então proteínas, minerais, carboidratos, gorduras, adição de fibras. Tem os alimentos comerciais, que são os coadjuvantes, e aí eles passam por esse processamento, sim, que passa por uma indústria, como 99% hoje do que a gente consome, e não são considerados ultraprocessados. E não são deletérios à saúde, e é algo que os animais fazem o consumo aí por longos anos, desde que seja de maneira balanceada, um alimento de qualidade, não tem nada falando assim de ultraprocessado, o que é incluso neles, né? Rafaela, só para o nosso ouvinte entender, o que seria, né? Dá um exemplo aí, pode ser até na nossa linha humana mesmo, de um alimento ultraprocessado. Refrigerante, salgadinho, os embutidos, doces, aqueles doces que tem aquela lista enorme também de ingredientes, pizza, aqueles bolos que a gente compra pronto em supermercado. É uma lista grande de coisas que a gente compra lá no mercado, né? Então, tem bastante adição de conservantes, aromatizantes, alguns com teor bem aumentado de açúcar, sódio. Então, são os principais, assim, que eu lembrei. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza.
Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Alga Prime DHA da Corbion, o primeiro ômega 3 à base de microalgas produzido no Brasil. Agora, adicioná-lo à alimentação PET está mais fácil do que nunca. Eu acho que agora dá para o nosso ouvinte, né, saber diferenciar, né, o que seria um alimento ultraprocessado, né, e a gente continuar, né, nessa desmistificação de que a alimentação ela é industrializada, está dentro desse rol de alimentos ultraprocessados. Hoje, né, se um profissional médico, veterinário, zootecnista ou mesmo responsável por animal colocar nos buscadores do Google, Bing, Firefox, exemplos, né, de alimentos caseiros, com certeza vai aparecer um monte de receitas, né, vão aparecer várias opções de receitas já prontas, né, e isso é uma preocupação, né, por quê? Porque a gente sempre pede, né, para o tutor customizar, né, então essa modalidade de alimentação, ela é feita para o seu animal, né, e aí de repente vem ali a receita pronta já, tantas gramas para cada 10 quilos de animal, então já fico meio preocupada. E eu queria entender de você, né, e que você dê a sua opinião, sobre isso, né, sobre quais seriam os riscos dos responsáveis, ou mesmo algum médico veterinário, zootecnista, que ainda não está apto a formular esses alimentos, quais seriam os riscos de pegar essas receitas já prontas que a gente encontra, e às vezes até em livros, né, de defensores de algumas modalidades aí eles trazem livro, né, um monte de receitinhas, né, se o animal tem isso, use isso, se o animal tem aquilo, use aquilo. Então, quais seriam os riscos, né, a respeito dessas receitas prontas, que geralmente, né, são idealizadas aí por responsáveis por cães e gatos mesmo, e que a pessoa não tem nenhum conhecimento, né, científico sobre o assunto. Muito importante que a gente tem uma enxurrada hoje na internet de exemplo, né, de alimentação caseira. Bom, primeira coisa, sem dúvida alguma, a preocupação grande é a questão da deficiência nutricional. Então, a gente sabe que não pode fornecer todos os nutrientes que são necessários para a saúde do animal, e aí a gente pode ter problema como um crescimento inadequado. Então, filhote, a gente sabe que é uma fase muito crítica. Problemas ósseos, alteração, a gente pega, né, muito caso de alteração hepática, até alteração renal a gente vê, por questão nutricional envolvida, que não tem como a gente reverter isso, infelizmente, e outras complicações também. Bom, além disso, as dietas desbalanceadas, a gente tem uma doença que é o hiperparatireoidismo secundário nutricional, que tem muito relacionado à questão do cálcio, do fósforo. Então, eu pego muita dieta sem acompanhamento, que fica suplementando minerais que não tem necessidade, sem ter nenhum acompanhamento. Tem problema de raquitismo. Nos felinos, a cardiomiopatia dilatada. A gente tem a questão da taurina, a gente tem a questão do ácido araquidônico para os felinos, a questão da vitamina A também, que a gente sabe que eles não têm boa conversão. Problemas de urolitíase. Então, a gente vê aí problema de formação de cálculos, né, em vesícula urinária. Olha, é uma lista de coisas, né? Alguns alimentos da alimentação humana, como temperos, ossos, gorduras, que podem ser prejudicial. E caso aquele pet também tenha alguma intolerância, ele vai apresentar problemas. Além da toxicidade, que a gente tem que tomar cuidado. E falando aí de uma modalidade que está muito em alta, que tem se falado da alimentação crua, a gente não tem validação científica nenhuma ainda que isso aí seja nutricionalmente superior, mas é importante falar que o risco de contaminação, tanto para o pet quanto para o responsável por ele, toda a família, é a contaminação, né, dos alimentos crus, como carne, por exemplo, que pode ter bactéria, parasita, causar mesmo uma zoonose. Então, eu acho que isso é muito importante, a questão da gente saber o que está vendo na internet, né? E por isso que tem o pessoal especialista no assunto para estar falando sobre isso. E falando mais alguma coisa, a questão de conservação em si desses alimentos. Então,
a questão de manipulação, a conservação errada, pode levar à proliferação de bactérias e isso levando um risco aí de saúde para o animal. Então, é muito comum a gente pegar. A maioria dos casos que passa por avaliação nutricional começa muitas vezes assim, que achou uma receitinha na internet, fez e começou dando errado. Bionatural é um alimento super premium natural, formulado por especialistas com carnes frescas, antioxidantes naturais e sem adição de transgênicos, corantes e aromatizantes. Combinado com frutas e cereais, proporciona uma experiência única de alta palatabilidade e aproveitamento dos nutrientes. Alinhadas a princípios sustentáveis, as embalagens 100% recicláveis fazem parte das práticas responsáveis da Bionatural, com o objetivo de proporcionar vida longa e saudável para os pets e para o planeta. E aí, Rafaela, então, ainda, né, pegando aí o gancho dessa dúvida do cliente, desse esclarecimento do perigo que ofertar uma alimentação que ela não foi formulada por um médico veterinário especialista, ou especializado, né, com especialização, especialista ou especializado em nutrição de cães e gatos. Você pode compartilhar com a gente um caso que você tenha atendido e que tenha vindo com essa questão, né, de pegar uma receita já pronta, de não fazer uma avaliação prévia, de não entender como que é a vida, o manejo do animal no dia a dia? Sim. Olha, bom, a gente tem uma lista de casos, mas para mim o mais crítico é quando é filhote. Então, já peguei caso de filhote com má formação óssea, com aquela mandíbula de borracha, justamente por seguir uma dieta e, assim, não ter esse acompanhamento da curva do crescimento do filhote. Então, suplementação de cálcio, ou dieta com muita víscera. E aí, a gente consegue, então, isso é bom, que dependendo daquilo que está acontecendo, quando a gente só fornece uma dieta balanceada, tem uma melhora ali significativa. E não só dessas características de filhote, mas é muito comum pegar alteração gastrointestinal por estar fazendo dieta de internet. Alteração também em calcificação em tecidos moles, né? Vejo alteração renal em animais jovens que não teria justificativa, por exemplo, para ter. E aí, muitos exames depois que a gente consegue fazer acompanhando, a gente vê que foi puramente nutricional. E uma outra coisa que eu observo muito, né, é que muitos desses blogs, livros que fornecem essas receitas já prontas, eles usam, né, aquela proporção 2:1, né, que seria aí por volta de 50% de proteína, 25% de legumes e 25% de carboidratos, né? E a gente sabe que, às vezes, o animal ele precisa de muito mais disso, assim como nós na linha humana, os animais eles precisam aí, né, de acordo com cão e gato, entre 44, 46 nutrientes, né, para a gente considerar ele que ele realmente tem uma nutrição adequada. E aí, quando você coloca essas receitas, né, que a gente chama, né, de 50, 25, 25 ou 2:1, a gente começa a ver aí alguns problemas. Então, o que eu queria? Eu queria que você abordasse um pouquinho, falasse aqui para os nossos ouvintes um pouquinho sobre essa modalidade, né? Se ela é correta, se é seguro usar e quais seriam as implicações. Olha, primeiro que dieta baseada em proporção não funciona. Então, se a gente for pegar vamos pegar a proteína, variação. Eu já peguei casos assim de seguir essa proporção, e aí a gente tem que trabalhar uma educação com o responsável pelo animal, que esse é o desafio, porque para eles é tudo igual. E aí, se a gente for pegar, falando dos nutrientes todos que a gente tem que balancear na dieta, vamos pegar, por exemplo, a questão da proteína, comparando, por exemplo, uma carne mais magra, um patinho, por exemplo, com assim. A hora que a gente vê aquela tabela nutricional, tem casos que eu até consigo mostrar para os tutores durante a consulta, para mostrar para eles, olha a diferença desses nutrientes. Você concorda que aquela dieta baseada em proporção não vai funcionar por causa disso, isso, isso? Se eu aumento a gordura aqui, eu tenho que tirar dali, e aí vai atrapalhar a relação de ômega 3, ômega C, enfim, bagunça toda a dieta.
Então, não tem como a gente defender essa modalidade ainda sem ter algo que sustente. Inclusive, o que a gente tem comprovado é que não tem como fazer isso. Justamente por questão que cada alimento tem a sua composição nutricional. Nenhum alimento eu acredito que seja vilão ou mocinho. Eu acho que todos que são bem utilizados na quantidade adequada e para aquele paciente, para aquilo que ele precisa, maravilhoso. Por isso que tem aí o pessoal especializado para atender. Senão, infelizmente, não tem uma receita de bolo aí que funcione para todos. Pensando na alimentação completa. A proteína é um dos exemplos, que é o que eu mais pego, que eles trocam muito. Por exemplo, é peito de frango, eles trocam por coxa. E aí eles só mudam. Eu só mudei um ingrediente, mas muda a dieta. Isso, o responsável, ele tem que entender, né, que muitas vezes o que eu falo aqui para os meus alunos, olha, eu tenho um lote de 10 mil frangos. O frango A, ele não é igual ao frango B. Eles estão ali no mesmo lugar, mas cada um não é, eles são diferentes. O frango A é diferente do frango B. Se o frango A é diferente do frango B, você imagina, por exemplo, um peito de frango e uma coxa do mesmo frango. É diferente. Então tem diferença, né? É bem assim, para eles poderem entender. Gente, porque cada um tem a sua conversão alimentar, né? Cada um vai ter a sua individualidade, né? Sua fisiologia que é individual, né? E as partes desse animal também são diferentes. É justamente isso que você falou, essa troca muitas vezes, né? Porque é tudo bovino. Aí eu pego um patinho, pego um acém, eu pego um contrafilé. É claro que eles vão ter composições diferentes. Então é mais ou menos isso mesmo, né? E aí ainda, né? Seguindo aí essa linha, né, dos nutrientes que devem estar sempre bem balanceados numa alimentação equilibrada, balanceada, como que a gente fica sabendo se o nosso animalzinho de estimação ele está recebendo realmente todos os nutrientes que precisa de acordo com os diferentes tipos de alimentos? E aí eu falo, né, tanto o alimento comercial quanto o alimento natural, né, o caseiro, o natural cozido. Uhum. Bom, todo animalzinho que passa por avaliação nutricional, a gente, independente se seja, isso que é muito importante a gente falar do alimento comercial ou alimentação natural, a gente tem software que auxilia em fechar todos esses nutrientes que eles precisam de maneira balanceada. Então, a gente consegue ver, baseado naquela condição de vida, então, aquilo que ele precisa, se está atingindo aquele requerimento nutricional. E assim, mas eu preciso passar todo. Meu cachorro vai comer, por exemplo, ração. Precisa passar por uma consulta nutricional para isso? As empresas têm a tabela nutricional lá, de acordo com o gasto energético, né, de cães e gatos. E lógico, aqueles alimentos são completos e balanceados. Então, se eles estão ali, foi passado por uma validação aquilo. Se é aquela quantidade, aquilo está fornecendo todos os nutrientes que eles precisam. E aí, só uma coisa, fazendo só um gancho aqui rapidinho, Kelly. Uma das coisas que eu percebo é quando o cão ou o gato está com sobrepeso ou obesidade, uma coisa que o tutor ele não pode fazer por questão dos nutrientes é diminuir a quantidade do alimento. Então, ele tem que trocar. Por isso que a gente tem um alimento coadjuvante para perda de peso, que é uma distribuição de nutriente diferente, que é um erro comum que eu pego deles também. E aí sim, eu estou suprimindo os nutrientes essenciais que eles precisam. Se eu faço aquela diminuição. Não compreendo. Se eu faço aquela diminuição de quantidade abaixo daquilo que aquele alimento fornece. E mesma coisa o inverso. Se eu dou em excesso, eu também estou predispondo ao excesso de peso, obesidade. E, por exemplo, mas visualmente, assim, como que é que o veterinário, ou mesmo você, o tutor, ele pode identificar, falar, não, tá errado, tem alguma coisa errada. Além de, vamos supor que ele está perdendo peso, né? Perda de peso, eu entendo que tem alguma coisa errada. Se ele está oferecendo aquela quantidade que
é a recomendação dele, é a recomendação para aquele peso, né? Para aquela atividade física, que ele maneja aquele animal em especial, e se ele estiver perdendo peso, a gente já tem que buscar a causa da perda de peso. Mas dá um exemplo para nós aí de, por exemplo, uma outra coisa, que, olha, isso aqui tem algum desbalanceamento nutricional envolvido. Se visual, que você chega, você olha, te ligaram, fala, olha, doutora Rafaela, estou com dúvida aqui, o animal está apresentando isso. Por exemplo, o que seria o isso? A queda de pelo acentuada, acho que a pele ela reflete muito o que está acontecendo no organismo deles. Então, queda de pelo, a questão da perda do brilho da pelagem, fora a questão da disposição, fezes. Então, o score de condição das fezes deles, para mim, é uma coisa que é muito importante, porque a gente tem aquele conceito da questão da digestibilidade também. Então, quanto que está aproveitando daquele alimento? Então, isso são, acho que a questão da saúde da pele, a qualidade das fezes, são duas coisas que são muito básicas, assim. E se apresenta vômito, se está com diarreia, aí que o tutor ele realmente fica mais preocupado. Os mais básicos seriam esses, assim, que eu lembro. Tem mais algum que você... Não, era basicamente isso mesmo, né? O que a gente sempre observa é a condição de pele e pelagem, né? Aquela pele mais que fica descamando demais, aquele pelo bem opaco, bem feio, quebradiço, né? Então é uma coisa que a gente sempre observa, né? Isso também no ser humano, né? Então quando o cabelo começa a cair, a gente, opa, tem alguma coisa errada, né? É verdade. E agora, uma pergunta bem prática, Rafaela. É, quando que o profissional, né, médico veterinário ou o responsável pelo animal, ele deve buscar o auxílio de um nutricionista veterinário? Teve qualquer dúvida de alimentação, deveria já procurar. Ou mudança de fase, então, de filhote para adulto, de adulto para sênior, geriátrico, seria muito importante eles passarem a avaliação nutricional. A gente realmente readequar e também otimizar, suplementar realmente aquilo que ele precisa, além do que ele já oferece, para ajudar na questão da saúde mesmo. E, lógico, quer mudar de modalidade, quer mudar da alimentação comercial, a ração, para alimentação natural, né? Não tem nem que discutir, precisa passar. Animal que tem perda de peso, que está ganhando peso, dúvida de quanto vai dar de petisco, o que pode, o que não pode oferecer, todos esses deveriam passar. E, e eu acho que o que eu percebo muito, infelizmente ainda a nutrição, ela, graças a Deus, tem evoluído muito, mas a gente ainda percebe que, em último caso, aquele paciente doente renal vai passar por uma avaliação nutricional às vezes. Então, eu sinto às vezes falta disso também, tá, Kelly? Toda condição de vida, saúde, doença, eles deveriam ter essa avaliação. A alimentação faz parte de tudo. Então, ou seja, o nutrólogo veterinário, ele é um aliado, né, do veterinário generalista. Então, o que você está falando é que em qualquer situação, né, mudança de rotina, por exemplo, né, de mudança de alimentação, mudança de fase de vida, sempre o nutrólogo deveria estar junto, né? Isso é bem importante, bem legal, porque as pessoas acham, o que a gente sempre vê, que é uma dúvida, né, muitas vezes, tanto do veterinário quanto do responsável pelo animal, é que eu vou sempre só chamar um nutricionista ou um nutrólogo veterinário quando o tutor, né, o responsável pelo animal, ele quer fazer a troca do tipo de alimentação, e na verdade não é, né? Então são especialidades dentro da medicina veterinária, que o médico veterinário generalista é uma especialidade, o nutrólogo veterinário, o nutricionista, ele é uma especialidade que deve estar ali sempre junto, né, junto ao veterinário generalista, aquele que atende de tudo ali, que faz ali o básico, né, digamos assim.
Mas e falando aí, então, na sua rotina diária, já que a gente está falando, né, de o porquê e quando e como chamar, né, o nutrólogo ou nutricionista, né, para fazer uma avaliação, o que que é essa avaliação nutricional? O que que é feito? Né, e quais seriam alguns pontos chaves nesse tipo de atendimento? Olha, para mim, além da avaliação física, que eu vou comentar também, é aquela conversa honesta com o responsável pelo pet, é onde eu mais invisto meu tempo, para entender ali toda a questão do manejo. Mas falando mais direcionado, a anamnese para a parte nutricional, a gente precisa determinar a necessidade nutricional, então, a idade, a raça, o sexo, peso, histórico de saúde, a condição corporal, né? Então, tem tanta questão que a gente faz o exame físico também, a avaliação de condição corporal, que é o score de condição corporal, índice de massa muscular, também muito importante, avaliar o nível de atividade física, então eu preciso entender o que que é, porque muitas vezes o responsável pelo animal, ele fala que o cachorro dele é ativo. Eu falo, bom, ele é ativo o quê? Ah, ele sai caminhar 15 minutos 2 vezes ao dia. E a gente sabe que o animal, para considerar, né, um animal mais ativo, é mais que isso. A gente está avaliando quanto que a gente vai determinar de necessidade energética. Entender o hábito alimentar, então o tipo de alimento, isso é muito importante. A quantidade que aquele responsável utiliza, o horário das refeições, os hábitos de mastigação, digestão, entender as fontes de alimento, né? Então, entender o que esse tutor fornece também para ele, entender sobre o manejo, disponibilidade de água, como que é a vida social, se tem competição por alimento com outros pets também onde ele mora, por exemplo, a condição de higiene e, assim, na avaliação física, avaliar a condição de score, de condição muscular, que é muito importante. Então, não é só, eu falo sempre para os responsáveis, não é só avaliar o score de condição muscular, corporal, que é uma avaliação que nós temos já feito há muito tempo pelos clínicos, mas principalmente avaliar também a musculatura, porque só o peso da balança não me diz muita informação. Então, é muito comum, às vezes, a gente atender caso do paciente que ele manteve o peso, só que, na verdade, ele fez uma conversão da massa magra do músculo e ganhou gordura. Então, é uma consulta de orientação e eles vêm com muitas dúvidas. Então, esses são os principais pontos aí que a gente avaliar as medidas também. Então, tem a fitinha que a gente avalia. E o tutor, no fim das contas, recebe, né, o plano alimentar personalizado, recebe o diário, né, para acompanhar o peso e muita orientação. Então, acho que o momento da conversa é o momento mais importante, principalmente para aproveitar para conscientizar, né? E a gente escuta também falar que o paciente que come, né, alimentação natural, ele vai mais vezes ao veterinário, né, para fazer ajustes, né, de algum mineral, de algum aminoácido. E a gente escuta também que poucos tutores responsáveis por animais que comem, né, que fazem um consumo aí de mais de 90% de alimentação comercial, vão pouco ao veterinário. Geralmente eles vão ao veterinário apenas para fazer check-ups ou quando eles têm alguma condição clínica, né, alguma doença. Esses pacientes, né, os animais, né, que comem alimentação comercial, que lá no pacotinho está escrito lá, que é completo e balanceado, eles também devem ser consultados por nutricionistas, e quais seriam as principais indicações? Uhum. Bom, as indicações acabam sendo muito da questão também de a gente falar das mudanças de fase de vida, se está ganhando, se está perdendo peso, as fezes, ou quando tem algum problema de saúde, então eu preciso readequar a dieta. Então, todos deveriam, independente da modalidade, se é alimentação natural ou se é alimentação comercial. Teve essa dúvida da alimentação, do quanto fornecer, se está fazendo certo, se pode melhorar, teriam que passar. O tutor não sabe muitas vezes quanto que o animal dele deveria tomar de água, tem essa dúvida. Então, nutrição, ela está em volta de
tudo, né? E independente se é alimentação comercial ou se é alimentação caseira. Certo. E quais são, né, dentro dos seus atendimentos aí, quando que você percebe que a alimentação atual do animal, ela não está adequada, né? O que vocês observam com mais frequência? Chega para mim, normalmente indicação de algum outro colega, e a gente observa alteração além do exame físico, mas também alteração em exames de ultrassom. A gente vê alteração muitas vezes em fígado, rim, animal que tem vômito, diarreia, queda de pelo, aquele pelagem mais opaca, quebradiça. E é isso que a gente vê que a nutrição ela vem de dentro para fora. E além da gente ter as alterações físicas, tem a questão dos exames também, que a gente vê algumas alterações. Então, dos que eu atendo, é o que eu mais vejo, é isso, assim, na rotina. E é muito interessante, porque com reajuste, depois aí do tempo fazendo certinho, a gente tem uma melhora muito boa, né, de alguns casos, que se a base for alimentar. Certo. Então agora vamos de uma dúvida, né, que é muito frequente e que tem muita polêmica envolvida, né, nessa dúvida. Vamos saber se isso é mito ou verdade. A gente escuta falar aí que a alimentação natural aumenta a expectativa de vida do cão, né, ou do gato. O que que a ciência fala a respeito disso? Então, quais são as nossas comprovações hoje, Rafaela? É um mito. Não tem hoje uma comprovação falando que, olha, porque a alimentação natural prolonga a vida. O que a gente tem hoje de evidência, que a gente observa que eles têm vivido muito mais, a expectativa de vida dos nossos pets tem aumentado. E é justamente isso coincidiu muito com o período que a gente começou a ter alimentos comerciais completos e balanceados. Então, até que a gente tenha mais estudos falando sobre, não tem nada que comprove que a alimentação natural, cientificamente falando, ela prolongue a vida. Mas sim quando a gente fornece uma dieta completa e balanceada, atendendo aquilo que aquele animalzinho precisa. Então, ou seja, não é o tipo de alimentação, né? Seria mais ou menos assim, a composição básica, o acompanhamento do animal é que faz o prolongamento da vida, né? Que eu sempre comento também. Levar o animal, né? Isso a gente tem até alguns guias, né? Alguns consensos já sobre o que avaliar de acordo com o estágio de vida do animal. Então, a nutrição, o aspecto nutricional, ele vai sendo avaliado desde a época, né? Eu sempre comento, que eu também sou da área de reprodução, eu comento que uma mãe, né, uma gestante bem alimentada, ela tem filhotes, né, mais saudáveis. Um filhote bem alimentado, aquele filhote que faz o acompanhamento de crescimento, principalmente, né, que eu preocupo bastante com as raças grandes e gigantes, né, que às vezes as pessoas até comentam assim, não, ele é grande, então ele tem que comer mais. Ah! Né? Como ele é de raça grande, ele precisa comer muito, né? Então isso também é uma questão. Né? Então, fazer esse acompanhamento de crescimento do filhote, fazer o acompanhamento nutricional no cão adulto, fazer o acompanhamento nutricional no cão, né, que a gente chama de adulto maduro hoje, né, e no cão sênior, é o que aumenta o prolongamento de vida, fazer os check-ups, avaliar, né, os vários sistemas de acordo com a idade do animal. Então, o que eu também comento, né, a partir de 5 anos, o que a gente inclui? Vai fazer só o check-up, é só o exame de sangue? Não, a gente vai começar a colocar, né, alguns exames de imagem também, né, de 7 anos, nós vamos fazer aí já exames cardiológicos. Então, é isso, né, o acompanhamento da vida do animal é que faz prolongar, e não o tipo especificamente do alimento, né, se é alimento completo, balanceado, industrial, ou se é uma alimentação natural, ou é isso que a gente tem, né, que tem que ficar claro aqui para o nosso ouvinte. Com certeza. E já quase finalizando aqui, Rafael, eu gosto sempre que o convidado, né, ele relate, né, casos de insucesso, né, e casos de sucesso na sua rotina de trabalho. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que você quer mostrar o caso de insucesso?
porque as pessoas precisam entender que, como a gente está trabalhando com seres vivos, né, e eles são diferentes. Então, não é só porque eu atendo só gato que todos os gatos serão iguais. É aquela mesma historinha, né, do lote de galinhas lá, né, do lote de frango de corte, né? Um frango de corte, ele pode estar lá nos 10 mil, né, 20 mil ali naquele lote, mas eles serão diferentes. Por quê? Porque ele tem a individualidade, ele tem uma conversão alimentar diferente um do outro, enfim. Então, eu queria, né, que eu gosto sempre, né, de mostrar que a nossa realidade, né, e principalmente a gente não faz receita de bolo. Então, cada caso é um caso, né, muito personalizado, muito individualizado. Então, é por isso que eu gosto, né, de que o meu convidado, ele me conte um caso de insucesso, mas ele também me conte um caso de sucesso, né, aí na sua rotina aí. Conta pra gente. É a vida real. Não tem nada, não existe, e é individualizado. Então não tem receita de bolo, isso é muito importante falar. Olha, Kelly, questão de insucesso que eu tive foi muito que eu percebi, assim, foi uma coisa que eu ajustei a minha comunicação com o tutor, que foi em relação ao programa de perda de peso, de não alinhar aquela expectativa. Então, não vou dizer nem que foi um caso de insucesso, que o pet em si não perdia peso, mas muito que o tutor desistiu depois. Então, era um caso de paciente que ele já estava obesidade aí, score de condição corporal 8 de 9, já era idoso, pouca massa muscular, e o tutor, ele começou com a restrição calórica, e aí chegou naquele ponto que atingiu aquele pico que manteve o peso. E aí, nesse momento, era para a gente reavaliar, foi avaliado, a gente teve que entrar com mais suplementação, porque esse tutor, infelizmente, também ele só poderia fazer 100% ração por conta da rotina, então isso que é muito importante, entender a rotina deles para a gente adaptar também. E aí, por questão de recusa, palatabilidade, o tutor foi desanimando. E o que eu sinto que eu falei muito nesse caso foi de não ter, lá na primeira consulta, falado que, olha, isso vai acontecer, tá? Já aconteceu, inclusive, com o meu, mas mantenha, que vai começar a perder peso. Então, aí foi até um sucesso, mas que depois de um tempo ele falou assim, nossa, passou 2 meses e ele começou a perder peso. Então, faltou comunicação. Acho que foi o maior caso que eu falo assim, que foi um insucesso de não ter alinhado a expectativa. E vamos lá, mais algum caso que para mim não é nem um caso de insucesso meu, mas eu percebo que às vezes o tutor ele chega com uma expectativa e sai com outra, que é muito comum de acontecer ele falar, eu quero fazer alimentação caseira, quero cozinhar, fazer alimentação natural. E aí conversar com ele e falar, olha, é assim que você vai fazer, como que é a sua rotina, e ele cair em si e falar, eu não consigo. E aí, lógico, a consulta não acabou. Então, a gente definiu qual estratégia seria melhor, ajustou toda a parte nutricional. Então, isso também acontece. Eu percebo que o tutor vai com aquela expectativa toda animada, igual a gente quando vai começar uma dieta, mas fala, ai, não, isso não vai dar para fazer. Então, esse alinhamento acontece. E caso de sucesso, um dos casos que vamos falar muito, né, de ciência, foi um caso de um paciente que eu atendi, que passou por uma pessoa que não era especializada em nutrição, com dieta crua. Então, começou com alimentação natural cozida e veio para mim comendo alimentação crua. Foi internado lá no hospital por um período. O histórico dele é que ele caminhava e desmaiava. Do nada, ele estava caminhando e desmaiava. E aí ficou internado por um tempo, gastroenterite hemorrágica. E aí, no fim das contas, qualquer alimentação, 100% crua. Começou crua com ossos, depois ficou 100% crua sem ossos, porque a tutora não conseguia fazer. Aí, o resumo, eu expliquei para ela do que a gente tem hoje, né, de alimentação, dei a opção da alimentação natural cozida, migramos para uma dieta aí de manutenção mesmo, era um paciente jovem, não tinha histórico de ter outra doença associada, e, lógico, passou por reavaliação, a gente foi ajustando, hoje ele está ótimo. Inclusive, eu recebi, acho que faz mais ou menos um mês, ela falando sobre que ele está muito bem, 0 desmaio,
zero suplementação adicional, que estavam suplementando inclusive cálcio nessa dieta. Então, foi um caso de fazer, sabe o básico bem feito? Que essa responsável tá fazendo acompanhamento e tá dando super certo. Então é um doce que mais, assim, deixa evidenciada aquela questão científica que a gente fala sobre as dietas cruas, sobre a dieta de proporção, que também não funciona, sobre fazer suplementação que é desnecessária. É lógico, ela usa uma dieta completa e balanceada, é muito importante frisar para os responsáveis que o suplemento vitamínico mineral que a gente coloca na dieta, ele não tem como deixar de utilizar, então faz parte para balancear a dieta, e fazendo tudo bem feito, a vida segue. Lógico que tem que fazer acompanhamento, então eu recomendo a cada 6 meses a gente fazer a reavaliação. Mas é um dos casos, assim, que eu gosto bastante de falar, porque prova aquilo que a ciência já sabe, que a gente fala. Congelamento profilático não existe, e aí a gente viu a questão de algumas coisas, né, alteração no exame, que depois justificou todo o quadro dele. Isso que você comentou sobre a expectativa, né? Nesse caso de insucesso seu, a expectativa do responsável pelo animal. E quando a gente trata de perda de peso, em especial, geralmente eles têm uma expectativa de ser rápido. E aí, quando você fala lá para ele, fala assim: olha, a perda de peso saudável, né, de um cão é de 1, né, a 2% por semana, então vai demorar X semanas, tantos meses. Ele fala: nossa, doutora, mas isso tudo? Aí ele já meio que começa a desanimar. Aí, esses dias eu estava atendendo, só um comentário, né? Eu estava atendendo uma tutora, lá, uma responsável por uma cachorrinha, e ela falou assim: nossa, é porque demora tanto, né, para ela perder peso. Ah, mas também ela demorou tanto para ganhar, eu quero que perca rápido. Eu achei aquilo bom demais, porque é mais ou menos isso, né? A bichinha demorou 4 anos para chegar, ela começou a engordar pouquinho, 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 de repente, 4 anos depois, ela tá assim, super obesinha. Aí ela quer que resolva tudo em 4 semanas. Não dá. Eu falei: ótimo, né? Excelente. Então, você demorou muito, se você demorou bastante, né, a ganhar esse peso, né, e chegou nesse ponto, então, para reduzir também, ele tem que ser demoradinho mesmo, não dá para ser da noite para o dia, porque justamente o que você falou, né, a perda de massa muscular, a perda de massa magra, ela também é bem, bem complicada e deletério para a expectativa de vida do animal. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu queria muito agradecer a participação da médica veterinária Rafaela de Souza. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E caso suas dúvidas não tenham sido sanadas, não se preocupe. Como eu disse anteriormente, temos avalanches de dúvidas, de mitos e verdades que nós ainda vamos, né, ao longo aí no futuro, nós vamos ir desmistificando para vocês. Continue nos assistindo ou nos ouvindo, e espero vê-los novamente por aqui em um futuro breve. Até mais!